Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Educação em Foco. Eu sou Eduardo Costa, sou apresentador e hoje vamos mergulhar num tema que, apesar de ser muito falado nas escolas, raramente é tratado com a profundidade que merece. Você já ouviu falar sobre fulano repetiu de ano porque não é esforçado ou não aprende porque é desinteressada ou desinteressado? É porque o senso comum costuma colocar todo o peso do fracasso lá sobre os alunos e sua família. Mas será mesmo que merece ser assim? Será que a reprovação e a evasão e o baixo desempenho são apenas frutos de preguiça ou falta de talento? É exatamente essa sua pergunta que vamos responder hoje. Do lado tenho a minha amiga de curso, Gisele. Tenho também o Sérgio, que são alunos de Ciências Sociais. E agora vamos abordar o tema, que o fracasso escolar com produção social. Uma ideia que vem da sociologia da educação e que nos convida a olhar para a escola, para a sociedade e para as estruturas de poder, com grande responsabilidade por aquilo que chamamos de fracasso. E para nos ajudar a nossa conversa, eu tenho um enorme prazer de receber aqui. Ela é professora de Sociologia da Rede Estadual do Rio Grande do Norte, graduada em Ciências Sociais e mestrada na área das Ciências Sociais e membro da mesma área pela UFRN e ainda pesquisadora da educação. Com vocês, Gisele. Oi, Eduardo, muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui dividindo a mesa com você, com o Sérgio, né, colegas de turma. E muito interessante trazer esse tema, né, relacionando desigualdade social e educação e se debruçar para entender como o fracasso escolar não pode ser estudado como mero acaso individual, mas sim sob um viés social. Porque quando a gente vê na prática da sala de aula, a gente vê diariamente aqueles alunos que são chamados de fracos, lentos ou desinteressados. Mas quando a gente olha de perto, quase sempre existe uma história de ausência de políticas públicas, de fome, de trabalho infantil. Então, sim, o fracasso escolar, do meu ponto de vista, é muito mais uma produção social do que uma falha individual do aluno. Gisele, eu vou ser direto ao ponto. O porquê a pergunta que norteia nosso episódio de hoje é, na sua experiência, também nos estudos que você acompanha, como ela é. As desigualdades sociais e econômicas no Brasil impactam o desempenho educacional porque um aluno de periferia tem tantas chances mais de repetir ou abandonar a escola do que um aluno do bairro nobre. Ótima pergunta, Eduardo, porque ela já desmonta o mito de que o aluno que não quer nada, né? O artigo que eu usei como referência, do Silva Júnior e colaboradores, mostra algo que a sociologia já vem repetindo há décadas, de que a origem social do aluno é o fator que mais explica o desempenho escolar, mais do que a própria qualidade da escola em muitos casos. Pensando em três mecanismos principais, né, que o artigo estabelece, como primeiro, as condições materiais de sobrevivência, ou seja, um aluno que passa fome, que não tem um lugar tranquilo para estudar, que dorme mal porque o barulho da rua é constante, ou que precisa trabalhar e estudar ao mesmo tempo, esse aluno vai chegar na escola já em desvantagem em relação aos outros alunos, o que mostra que não é falta de vontade, né? O cansaço do indivíduo. O cérebro cansado não aprende da mesma forma. E aí vem o segundo mecanismo, pensando no capital cultural, né? O conceito que a gente deve muito a Pierre Bourdieu, basicamente, o que é capital cultural? É o conjunto de conhecimentos, modos de falar, comportamentos e referências que a gente herda da família. Então, crianças de famílias com escolaridade mais alta têm em casas livros, revistas, conversas sobre política, viagens, e quando chegam na escola, aquele conteúdo que a professora ensina parece óbvio porque já estava ali no ambiente daquele aluno. Agora, uma criança cuja família é majoritariamente analfabeta ou tem baixa escolaridade, que em casa se ouve funk ou forró, mas que não é desmerecendo, mas é só um exemplo, que as conversas são sobre o trabalho pesado do dia a dia, essa criança chega na escola sem aquele vocabulário sofisticado, sem saber o que é um verbete, sem nunca ter visto um dicionário. Então, a escola, ela interpreta essa diferença como uma falta de inteligência, sendo que não é falta de correspondência entre o que a escola valoriza e o que a criança trouxe de casa. Eu queria comentar também um exemplo prático, né? O ensino da língua estrangeira, o inglês. A criança que não tem a referência em casa,
não assiste série, assiste uma série dublada, que é o que tem na rede aberta, e então ela não vai ter essa referência de inglês, essa instrumentalização do inglês. Quando ela chega na escola, ela vai ficar para trás de alguém que a família já vê um filme com legenda, ou que vê na língua mãe. Então, é o exemplo mais prático que eu vejo, é esse aí do ensino de línguas, que você já está num nível mais avançado do que o aluno que não tem o que Bourdieu fala de Capital cultural. capital cultural. Então é tão óbvio, mas que a escola muitas vezes finge que não vê isso. Isso me lembra uma frase clássica de Pierre Bourdieu. A escola transforma as desigualdades sociais em desigualdades de talento. E como se origina, virá-se mérito ou desmérito do indivíduo, reparação ou manutenção. Essa fala me levou a direito para a segunda pergunta. Ela é bem provocativa. Quando a escola age assim, ela está operando no modelo de reparação ou de manutenção. Em outras palavras, as políticas educacionais que existem hoje, cotas, assistência educacional, formação continuada de professores, elas estão preparadas reparando as desigualdades sociais ou apenas mantendo o sistema de pé, sem mudar a sua essência? Bom, eu diria que no Brasil a gente vive uma constante tensão entre esses dois polos, né? As políticas como o ProUni, o FIES, as cotas raciais e sociais nas universidades, essas são tentativas de reparação histórica, porque elas reconhecem que o acesso à educação de qualidade sempre foi negado para pessoas negras, indígenas, pobres. Então, ao reservar essas vagas, o Estado está dizendo que vai corrigir um dano do passado no presente. Isso é um exemplo da educação como reparação, né? Mas a manutenção ela acontece, para mim, quando essas políticas são implementadas apenas na ponta, sem transformar a estrutura da escola básica. Por exemplo, a universidade pública recebe alunos cotistas, mas não muda seu currículo, não forma seus professores para lidar com a diversidade, não oferece moradia estudantil suficiente. E aí o aluno cotista entra, mas muitas vezes não permanece, abandona não porque é incapaz, mas porque a estrutura da universidade continuou sendo um ambiente pensado para a elite, né? Isso é a manutenção disfarçada de reparação. Então você está dizendo que a escola, especialmente a pública, de periferia, foi desenhada historicamente para produzir fracassos e não é um acidente? Exatamente. O sociólogo francês Bourdieu ele já dizia que a escola é um dos principais aparelhos de reprodução das desigualdades, né? E o Gramsciano no Brasil, como Demerval Saviano, ele vai além disso. Vai dizer que a escola ela é pensada para os pobres. Vai dizer que a escola pensada para os pobres sempre foi uma escola de contenção e não de emancipação. Basta a gente ver a diferença entre o currículo de um colégio particular, bilíngue, e de uma escola pública estadual no interior. Enquanto uma ensina robótica para os seus alunos, programação e filosofia, o outro mal consegue concluir o conteúdo básico de português e matemática, por exemplo. E aí, quando chega no vestibular, o aluno da escola pública entra em desvantagem em relação aos outros alunos de escola particular, por conta dessa discrepância de ensino mesmo. O que a gente vê também é a falácia que o pessoal usa, o senso comum usa, para provar que a culpa é do aluno. Porque teve um aluno da rede pública, aparece uma nota no jornal, aparece uma matéria sobre a pessoa, que ele é um ponto fora da curva. O normal é manter essa desigualdade. Quando um sai dessa curva, ele vira notícia. E o senso comum usa isso para provar a sua falácia, que a culpa é do aluno. O ouvinte pode sair daqui pensando, então não tem solução. Claro que tem. Vamos à terceira pergunta. Diante desse quadro, que as práticas pedagógicas e políticas são vistas como necessárias para superar o fracasso escolar como produção social? Uma pergunta muito importante, Eduardo, né? Muito importante pensar além, né? Pensar que práticas pedagógicas e políticas públicas a gente deve levar à frente para superar esse fracasso escolar que é produzido socialmente, né? Bom, começando pelas práticas pedagógicas, uma mudança fundamental para mim seria adotar uma pedagogia culturalmente sensível. Isso significa parar de ensinar como se todos os alunos tivessem a mesma bagagem cultural,
né? E em vez de partir do universal abstrato, o professor precisa partir da realidade concreta de cada turma. Por exemplo, se seus alunos vivem numa comunidade pesqueira, usar a pesca, por exemplo, para ensinar matemática, né? Ou ensinar ciência. É o que, enfim, fundamentando muito em Paulo Freire, né? O que ele chamava de leitura do mundo antes da leitura da palavra. Então não é um baixo nível, é um contexto, um conteúdo com o que faz para eles sentido. Exatamente. Baixar o nível, eu não diria essa palavra, né? É basicamente conectar, né, com a realidade de cada aluno, com a realidade de cada escola, enfim, que o professor em questão está ensinando, né? E outra prática essencial é o trabalho colaborativo, né, e a avaliação formativa. Então, ao invés de provas que punem o aluno, que punem o erro, ou provas que não são pensadas juntamente com os alunos, seria muito importante também elaborar práticas pedagógicas pensadas juntamente com os alunos, né? Porque aí o professor e o aluno progridem juntos, entendem o que faz mais sentido em sala de aula. Eu tenho um exemplo na minha família. Minha família é de professoras do interior do Rio Grande do Norte, lá de Macau. Então, eu tenho tias professoras da rede pública e tenho tias da rede, não é privada, do SESI, né? Que é uma iniciativa público-privada, acredito assim, que recebe dinheiro da indústria. Então, minha tia diretora da rede pública, ela permanece mantendo isso. Eu vejo as conversas das minhas tias, uma dizendo: essa menina foi estuprada porque ela é safadinha, a menina de 12 anos. Enquanto a minha outra tia, do SESI, ela dizia exatamente o contrário. Ela dá uma aula sobre por que essa menina fazia isso em sala de aula. Você vê o discurso das duas diferente. Então, o treinamento da minha tia diretora da rede pública é diferente do treinamento da minha tia do SESI. Você vê que ela usa mais Paulo Freire, usa isso aqui, esse exemplo que a gente estava dando aqui, eu vi na prática. A minha tia do SESI ela pega a comunidade, a escola que ela está inserida, na comunidade que ela está inserida, e consegue educar de forma que sirva para aquelas crianças. Enquanto a outra, ela está seguindo os PCN do MEC, acho que é PCN que chama o nome, Parâmetro Curricular Nacional. Ela segue puramente os PCN lá, que foi feito para o Brasil inteiro, e ela está cumprindo a ordem que ela foi recebida. Já a minha outra tia já é mais crítica nisso. Eu acho que esse é um exemplo bem claro disso. Só complementando a fala do nosso colega Sérgio, em termos de política pública, situações educacionais de violência contra alunos no território, né, como um todo, coisa que a educação por si não dá conta de lidar com essas situações. Mas, melhor explicando, vai ser nossa amiga Gisele. Sim, pensando em políticas públicas, né, para se resolver essa problemática, primeiro precisamos de um piso nacional de investimento por aluno que seja realmente digno, né? Hoje é que o governo federal repassa para estados e municípios, como, enfim, para os ensino médios, que eu esqueci o nome agora. IFES. Sim, as bolsas para os alunos, né? É insuficiente. Um aluno, não abarca todas as necessidades que o aluno precisa. Um aluno da rede pública custa, em média, 3 a 4 vezes menos do que um aluno de escola particular de elite. Então, é impossível competir e precisa de uma expansão mesmo desses investimentos. O segundo seria assistência estudantil universal na educação básica, ou seja, garantir alimentação de qualidade, material didático, uniforme e apoio psicológico, em casos de extrema pobreza, uma bolsa para que o adolescente não precise trabalhar fora do contraturno é essencial, né? O programa de Bolsa Família oferecido pelo Estado já faz um pouco, mas é insuficiente para cobrir os custos reais da permanência escolar. E o terceiro, eu diria, formação continuada e valorização dos professores, né? Porque o professor que está na ponta, ele precisa ser bem pago, ter tempo dentro da carga horária para estudar e planejar suas aulas, e também participar de grupos de estudo sobre desigualdade, racismo, enfim, práticas inclusivas conteúdos que abarquem ainda mais a sua prática docente. Porque não adianta cobrar inovação do professor se ele trabalha 60 horas por semana e ganha um salário que mal paga as contas e que, enfim, não tem tempo para pensar essas práticas inclusivas e novas práticas que abarquem todos os seus alunos. É verdade. Tipo, você
diz que o professor tem que ser o super professor, tem que fazer tudo, Paulo Freire e Bourdieu, tudo ao mesmo tempo. E só dá um giz pro cara, né? Então isso dificulta muito também pro professor. Não é só culpa do professor, como muita gente fala também. Sim. O artigo de Silva Júnior que você mencionou para mim, ele faz algumas evidências práticas dessas políticas que são fundamentais. Sim, ele traz uns exemplos dessa evidência prática funcionando. Ele traz experiências em escolas de tempo integral no Nordeste que integraram assistência social, psicologia e projetos culturais comunitários e que foram bem-sucedidas nesses projetos, porque mostraram a queda da evasão em mais de 40% e melhoraram significativamente as notas de português e matemática dos alunos. Ou seja, mesmo com pouco investimento público, partindo dessas experiências e desses projetos aplicados nessa escola, né, especificamente, foi possível ver que é possível transformar, né? E exige vontade política e orçamento, mas que mesmo com pouco conseguiram ainda fazer alguma mudança naquele espaço. Eu vejo o exemplo, tinha aqui, não sei se hoje ainda é desse mesmo nível, mas o Floca, eu acredito pela proximidade da UFRN, ela era considerada uma escola modelo. Então eu acredito que além de ter uma verba pelo bairro ou pela quantidade de alunos, essa proximidade com a universidade facilitou essa escola ser uma escola modelo. Sim. Até a escola daqui da UFRN, você vê que as famílias brigam para botar seus filhos aqui, porque sabem que é um ambiente onde se estuda melhor. Sim, a qualidade de ensino A qualidade de ensino é melhor. Eu quero agradecer a você imensamente e você conseguiu, ao mais ou menos, na hora de demonstrar o que é o fracasso escolar e a culpa do aluno. E ainda nos deu um novo horizonte, esperança. Antes de que a gente termine, gostaria que você deixasse uma mensagem final para professores e gestores e alunos. E também para estudantes que estão nos ouvindo. Com muito prazer, Eduardo, quero agradecer também as contribuições de Sérgio, né, muito pertinentes. E minha mensagem uma mensagem final para os professores, gestores e estudantes é nunca acreditar nesse veredito, né, de que alguém é incapaz de aprender, né, de que porque o fracasso escolar, como a gente discutiu nesse podcast, ele não está na criança, nem no adolescente, nem na família desse indivíduo, está na organização social que nega as oportunidades para que esse indivíduo acesse a educação de forma plena, e na escola também que muitas vezes se recusa a se transformar e pensar novas práticas que incluam esses alunos. E para os professores e professoras eu digo que, enfim, o seu trabalho é heróico, mas que ninguém deve ser herói sozinho, né? É muito importante a gente cobrar as políticas públicas, se organizar em sindicatos e associações e dentro da sala de aula tentar olhar cada aluno como um mundo de possibilidades, pensar a subjetividade de cada aluno e pensar formas e práticas que integrem ele também à sala de aula de forma plena, né? E, enfim, para os estudantes, se alguém já disse que você não vai conseguir, esqueça, porque o sistema é que é desigual e não você. Tirar essa culpa do individual é extremamente importante, né? Porque como a gente tem discutiu aqui no podcast, não está no aluno a culpa do fracasso escolar. Muitas vezes, a maioria das vezes, é o fracasso social, né? Gisele, que mensagem exuberante. Para finalizarmos, eu deixo um lembrete aqui. A referência que nos apoiou nesse episódio é o artigo Desigualdade Social e Cultura Cultural e Reflexões na Educação Brasileira, de Silva Júnior, e colaboradores, publicado em 2024, volume 6, número 3, da revista DOI. Vale muito a pena rever e ler o material. Eu queria também falar, só ressaltar também uma mensagem que para o estudante pobre, estudar, seguir uma carreira acadêmica é um ato de resistência, acima de tudo. É isso. Muito obrigado, Gisele e Sérgio, por estarem aqui, e ao ouvinte. Com esse conteúdo, faz sentido para mim compartilhar com os professores, estudantes, gestores, a educação que transforma com diálogo, que fica aqui como Educação em Foco Podcast 2026. Episódio 5. Até a próxima aula.